sob as bênçãos de Deus, Deus Altíssimo, estamos reunidos para celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo, a festa do pão e da partilha. Fazer memória da doação do Senhor nos encoraja a partilhar da vida. Nosso alimento na caminhada cristã, Jesus desperta em nós a disposição para a superação da fome. Celebremos com alegria essa solenidade, cantando. O Senhor nos tem amado como nunca me amou, e nos guia cada dia com a força e com a luz. Recebemos seu amor quando partimos o pão. É o pão da amizade, o pão de Deus. Esse é o corpo, toma e comei. Esse é o sangue, toma e bebei. Eu sou a vida e eu sou o amor. O Senhor conduz o povo em seu amor. O Senhor nos tem amado como nunca alguém amou. Foi um pobre carpinteiro que nasceu em Nazaré. Aqui nos reunimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconhecendo nossa fragilidade, suplicamos o perdão de Deus para participarmos dignamente da celebração dos santos mistérios. Cantando, supliquemos o perdão de Deus. Senhor, que viestes para perdoar, não para condenar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Alegres cantemos o hino novo. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos. Nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Oremos. Cada um, no momento de recolhimento, coloca junto ao coração de Deus sua intenção de agradecimento, de súplica, pedir por alguém já falecido, pedir por esses irmãos e irmãs que assumem o ministério extraordinário da comunhão eucarística, da palavra, das exéquias, da saúde e da visitação. E na intenção de cada um dos presentes.
Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus que ouviremos nos motiva a contemplar o mistério da nova aliança, celebrada na Eucaristia, e revela o desejo de Jesus de que todos tenham alimento diário. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote de Deus Altíssimo, abraçou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sacerdote plenamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, tu és
Segunda leitura. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graça, partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este é meu cálice e a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou pão vivo, descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que ele possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para tanta gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendigamos ao Senhor, Demos graças a Deus, porque eterna. é a sua misericórdia. Eu não vou me alongar muito não, porque a grande reflexão deste dia já foi feita de manhã, né, Padre? O Senhor sabiamente alimentou bem o povo de Deus nesta paróquia de Santo Eugênio e Mazemã. Mas é claro que cumpre hoje, nesta noite, parabenizar vocês. Segunda missa num dia, nessa temática tão especial, onde o Senhor, no Evangelho, começando por lá, mostra grande amor por todos. Jesus preocupado com aquele povo, Jesus preocupado com a gente. Obrigado, Senhor, por nos preocupar conosco, todos. Obrigado, Senhor, Por se preocupar conosco. Mais uma vez. obrigado, Senhor, por se preocupar conosco. E a preocupação de Jesus leva-o a indagar, naquele momento, e hoje também, como alimentar esta multidão, que depois de horas sendo alimentada pela palavra de Deus, estava ali já no cair da tarde, a semelhança dos discípulos de Emaús, né? No cair da tarde. E aí a pergunta: aonde vamos comprar comida para tanta gente? Isso vem até nós. Nós sabemos a realidade do mundo em que vivemos, ou não? Sim. Sim, sabemos. E graças a Deus, nossas comunidades, de uma forma muito especial, eu digo especial porque, de fato, o quilo trazido todo mês ajuda e muito. Igual aquele garoto, 5 pães e 2 peixes, ofereceu a Jesus. Você, quando traz o seu quilo, ou aqui ou na comunidade que você se reúne com os irmãos, você está fazendo igual aquele garoto. Parabéns a você, minha irmã, meu irmão, que, orientado pela pastoral do Padre Eduardo, do Padre Mesquita, do Diácono Nivaldo e outros agentes de pastoral, procura viver o que a Eucaristia nos ensina. Não é por acaso que num dia como o de hoje, em que centramos a nossa meditação sobre
corpo de Cristo, nós tenhamos uma palavra como essa. Que Jesus se preocupa com a fome física da pessoa e também com a fome espiritual, vamos falar assim. Acho que é por aí, né? Espiritual. E dá a nós um sinal perpétuo da sua presença no meio da gente. Lá na Quinta-feira Santa, o que nós experimentamos? Servir e comungar. Servir e receber de Jesus seu corpo e sangue. A solenidade de hoje, já retomando a caminhada do tempo comum, ajuda-nos a fortalecidos pela fé na Eucaristia, ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Alimentar-se de Jesus é não fechar os ouvidos nem os olhos à realidade dos irmãos, muito pelo contrário. É fortalecer as iniciativas que já existem entre nós para ampará-los. Porque comungar, como cantavam antigamente, eu já sou meio antigamente, meu irmão. Como cantavam antigamente, comungar é estar com o Senhor, mas é também estar com nosso irmão. Alguém lembrou aí desse canto? Há muito tempo, era menino pequeno, era caporador. Porque Jesus, além de preocupar-se com o alimento físico daquele povo, mais tarde preocupava então com o alimento da sua presença real na vida da gente. E com isso, ele institui então a Eucaristia. Eu preparei aqui uma colinha, mas eu vou pegar só a parte da segunda leitura de hoje, onde Paulo escreve a comunidade dos Coríntios. Em Corinto, os cristãos tinham o costume de fazer uma refeição em comum, como verdadeiros irmãos, antes da Santa Ceia. Tinham consciência que, para partir dignamente o pão eucarístico, era necessário antes partilhar o pão material. Vamos repetir? Para partilhar o pão eucarístico, é necessário partilhar o pão material. Todos. Para partilhar o pão eucarístico, é necessário partilhar o pão material. Eu venho para a missa trazendo aquilo que realizei na minha vida na semana. Tinha um outro canto antigo, uma semana de trabalho, espero ser feliz, para depois vir novamente trazer o bem que fiz. Alguém lembra desse aí, não? Hã? Alguém está balançando a cabeça ali. Era assim que a gente cantava. Então, da mesa da Eucaristia, a lição da partilha. E vir para a mesa da Eucaristia, tendo partilhado. Porém, a comunidade dos Coríntios era dividida em pelo menos dois grupos. Dos ricos que, isolados em um canto, comiam e bebiam em excesso. Dos pobres, que ficavam só olhando. Para mostrar aos cristãos de Corinto o absurdo desse modo de agir, Paulo relembra a instituição da Eucaristia. Tem aqui alguns números do Catecismo da Igreja Católica que ajudam a aprofundar a Eucaristia. O número 1324 do Catecismo da Igreja Católica, aliás, quem tem o Catecismo da Igreja Católica em casa? Levanta a mão. Tem lido ele ou não? Tem lido ou não tem? Leia. Aprofunde a sua fé. Ali pelo número 1300 e pouco tem. 1324. Fonte e ápice da vida eclesial. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã.
Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia. E a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Por exemplo, faz tempo que não confessa. Dá para comungar? Convém confessar, né? Ao menos uma vez por ano. Ao menos uma vez por ano. Está numa situação irregular. Convém comungar? Não convém. Resolve a situação. Hoje eu vi o padre Augusto falar um pouquinho lá na canção nova. Por que ficar encostado lá? Eu não posso, eu faço comunhão espiritual. Vai resolver esse problema, velho. É a mesma coisa do pé machucado, nunca resolve. Resolva para poder saborear aquilo que se canta também, né? O sangue de Jesus é doce. Não é assim que se canta também? O sangue de Jesus é doce. Então, nada impeça a gente de participar desse banquete especial. Aliás, um apelo também no dia como de hoje, que a gente reze pelas vocações à vida sacerdotal. Só tem Eucaristia porque tem padre, tá? A igreja nasce da Eucaristia. E nos 3 graus do sacramento da ordem, é preciso ter, pelo menos, o sacramento da ordem no grau do presbiterato. Quantos padres já passaram para a nossa vida, né? Alguns até partiram. E os que viram depois? Se a gente não rezar, vai faltar a Eucaristia se não tiver mais padre. Percebe? Então rezemos pelas vocações. O número 1362 até 1372 fala do sentido da Eucaristia como sacrifício. Sacrifício da cruz. Por isso que a cruz está sempre próxima do altar. Eu peço licença para colocar aqui o que deu para absorver, do número 1365. O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas próprias palavras da instituição. Ou seja, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Quem fala isso? Quem que fala isso? Jesus. E é sempre Jesus, tá? Porque nós, que apesar da minha fraqueza, não vou falar que o cara é fraco, não, mas apesar da minha fraqueza, Deus me chamou. E nessa hora aqui, eu me empresto, eu acho que o padre Eduardo também, né? Se empresta todo a Jesus, que diz para nós, como assembleia reunida, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por isso que tem aquele termo em latim, né? Age in persona Christi. Age in persona Christi. Entendeu porque é importante rezar para ter mais vocações da vida sacerdotal? Sim ou não? Sim. E muito, né? Rezemos. Jovens, não tenha medo. Não tenha medo. Pede a Jesus um sinal, o que ele espera de ti. Converse com o padre da sua paróquia. Tem também a pastoral vocacional da diocese. É preocupação de todos nós. Eu também estou preocupado. Só com parênteses, 68 anos. Né? Só tem 12 para 80, se chegar. Percebe? Então daqui um pouco também, né? É preciso ter mais. É preciso ver mais padres. Ou para a congregação dos oblatos, ou para a diocese, ou para os franciscanos. É importante rezar e apoiar as vocações. E se alguém da sua família falar que vai ser padre, pretende ser padre, chore de alegria. E não aquele choro que às vezes quer impedir, né? Não, chore de alegria. Então, voltando aqui, ó. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. É sempre Jesus que fala isso. Nós, padres, emprestamos
nossa voz, né? Às vezes meio rouca, nossos olhos não enxergam direito, enfim, a gente se empresta a Jesus. Outra frase importante, fala de Jesus: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. Eu agradeço muito a Deus por ter sido chamado. Um dia desse eu partilhei no meu Facebook, parece que ele já até falecido, se não for feito aquilo que fizeram lá, colocaram lá. Padre Frei Jorge da Paz. Em plena celebração eucarística, ele se comove tanto, a gente quando fica velho fica mais assim, né? Se comove tanto que chora. Até estava escrito lá, dias depois ele foi internado, que estava com problema de saúde, e veio a falecer. Porque é demais hoje. Pelo menos eu sempre falei isso. Emprestar-nos para que Cristo fale. Te empresto também para que Cristo fale às pessoas. Você talvez não é um sacerdote, mas com certeza é um cristão que estaria exatamente para se emprestar a Cristo para que Ele seja a presença. E aqui eu falo aos ministros e ministras que hoje recebem investidura, alguns estão renovando. Quando você visita um doente em casa, lembra da frase: eu estive doente e me visitaste. Você visita aquele doente levando o Cristo Eucarístico. É o Cristo Eucarístico levado ao Cristo enfermo, às vezes idoso que não tem mais como sair de casa. Então, te empreste a Jesus para que Ele seja sinal de salvação para muita gente, sabe? Continuando aqui rapidinho, para não demorar bastante. Outro ponto no Catecismo da Igreja Católica. No número 1374, o modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. É único. Como nós cantamos há pouco na sequência, né? Um pedacinho de nada é o corpo inteiro de Cristo. Você, quando recebe a comunhão, recebê-la na mão, cuidado para não ficar nenhum fragmento, tá? Cuide com isso. Porque ali está o Cristo inteiro. O Cristo inteiro. Então veja, Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento está contida verdadeiramente e realmente e substancialmente 4 pontos importantes: corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, presente no meio de nós. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, é a alma de Cristo. Tem até no missal, a gente costuma rezar em algumas paróquias, tem alguns livros que tem o alma de Cristo, né? Tem lá. E também a divindade do Senhor. Você que sempre passa por aqui, ou lá na frente da sua comunidade, que tem sacrário, nunca esqueça de fazer o sinal da cruz. É Ele que está aí. Jesus Cristo está realmente presente no altar. Queridos irmãos e irmãs, a solenidade de hoje quer fortalecer em nós a consciência, com fé, com ânimo, de comungar para fortalecer-se e fortalecidos, viver o Evangelho na sua plenitude. Comungar é estar com o Senhor, é estar também com o nosso irmão. Não esqueçamos nunca, não esqueçamos, o Senhor nos alimenta para tudo aquilo que é bom realizar. A vivência da sua palavra. Queridas irmãs, queridos irmãos ministros e ministras, hoje a igreja, através do Padre Eduardo, pároco daqui, confia aos senhores e senhoras uma missão especial. Na comunhão com o pároco, na comunhão com o vigário paroquial, na comunhão com o diácono,
exerçam com alegria esse trabalho, incansavelmente. A gente sabe em muitas paróquias que terminada a missa de domingo é um caminho, né, feito até em casa, onde tem o doente, onde tem o idoso, às vezes que não pode vir mais, né, e assim por diante. Bom trabalho aos senhores e senhoras, tanto em levar a Santa Comunhão, como distribuí-la aqui, como também na hora da celebração das exéquias, né, levar a palavra de conforto. Às vezes você não fala quase nada, que bonito que você falou. Então, elevar o Cristo com sua palavra de consolo, de acolhimento, de bálsamo para os sofrimentos daqueles que perdem um ente querido. Também a mesma coisa na visita, né? Ser uma visita alegre, ser uma visita que possa realmente animar a pessoa visitada. E também da saúde, né? Ajudar a que todos cuidem bem da saúde. Que o Senhor nos ajude a crescer ainda mais na fé, na comunhão eucarística, na esperança de, realmente alimentados por Cristo, fazer a nossa parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queiram ficar de pé todos aqueles e aquelas que serão investidos nos ministérios extraordinários da comunhão eucarística, da palavra, das exéquias, da saúde e da visitação. Oração de bênção das vestes de Deus. Ó Deus bendito, que constituíste o vosso Filho unigênito, sumo e eterno sacerdote do Novo Testamento, e escolhestes homens e mulheres para serem ministros dos vossos mistérios, concedei que estas vestes, reservadas pela vossa bênção para as sagradas celebrações, sejam usadas com reverência pelos vossos ministros e por eles dignificadas por uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem vestir. Vai com calma que a gente rodando, já correu. Porque às vezes os jalecos vêm sem manual de instrução. Aí demora um pouco. Parabéns para o Eduardo por preparar esse vídeo. Monsenhor Parede, a nossa comunidade paroquial solicita que sejam investidos e investidas ministros e ministras extraordinários da comunhão eucarística, da palavra, das exéquias, da visitação e da saúde. Cada um dos cristãos e cristãs aqui presentes
Estimado Padre Eduardo, sabe se eles estão preparados para exercer tão importante missão? Monsenhor Parede, conforme o nosso parecer, eles receberam a necessária preparação. Pode também garantir a idoneidade deles? Sim, posso afirmar que foram considerados dignos. Irmãos e irmãs caríssimos, fala a comunidade. A esses nossos irmãos é conferido um ofício, pelo qual eles mesmos poderão tomar a Santíssima Eucaristia e administrá-la aos outros, levá-la aos doentes e administrar o viático. Fala agora ao grupo. Vós, irmãos e irmãs caríssimos, que fosse escolhidos para ministérios tão sublimes na igreja, procurai ainda mais do que os outros crescer na fé, viver segundo as exigências da vida cristã e alimentar-nos com todo ardor desse mistério de união e de caridade. Lembrando-nos de que, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, todos nós que participamos do mesmo pão e do mesmo cálice. Assim, ao distribuir aos outros a Eucaristia, ao pregar a palavra, ao visitar o enfermo, ao estar consolando os irmãos e irmãs, exercitareis a caridade fraterna conforme o preceito do Senhor, que disse aos discípulos, quando lhes entregava o seu corpo para que o comessem: eu vos mando que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Pergunto agora aos irmãos e irmãs do grupo. Os senhores e senhoras querem assumir a função de distribuir aos irmãos e irmãs o corpo do Senhor, com o intuito de servir e edificar a igreja? Sim. Os senhores e senhoras querem dedicar-se com empenho à leitura e à meditação da palavra, procurando vivê-la para poder anunciá-la com fé aos irmãos? Sim. Os senhores e senhoras querem viver mais intensamente no mesmo pão eucarístico e conformar as suas vidas ao sacrifício de Cristo? Sim. Os senhores e senhoras querem empenhar-se com o máximo cuidado e reverência na conservação e distribuição da Santíssima Eucaristia? Sim. Em pé, comunidade. Irmãos, supliquemos confiantes a Deus Pai, e se digne conceder sua bênção a esses nossos irmãos e irmãs, escolhidos para o ministério extraordinário da comunhão eucarística, da palavra, das exéquias, da visitação e da saúde. Todos rezam em silêncio. Ó Deus de bondade, vós que fundaste e governais a vossa família, dignai-vos abençoar esses nossos irmãos e irmãs, a fim de que, distribuindo fielmente o pão da vida aos seus irmãos e irmãs, anunciando a palavra, visitando os enfermos, levando consolo no momento das exéquias, confortados pela virtude do sacramento, venham a tomar parte do banquete celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora vou tocar em 3 objetos: o livro da palavra, a chave do sacrário e uma âmbula, significando esse caminho de serviço que assumem daqui para frente.
A salva de palmas aos institutos. Confiantes no Senhor, apresentemos a Ele nossas preces. Que tem como resposta: alimentai-nos, Senhor, com a tua palavra e a Eucaristia. Alimentai-nos, Senhor, com a tua palavra e a Eucaristia. Jesus, Filho de Deus vivo, que pediste que celebremos a Eucaristia em nossa memória, renovar a Igreja neste ano jubilar, para que seja sempre mais vossa fiel testemunha, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, sacerdote da eterna aliança, que confiaste ao sacerdote a oferenda da Eucaristia, conceder-lhe permanentemente viver o que celebra. No sacramento, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, pão da vida eterna, que disseste, dai-lhe vós mesmo de comer, tornai nossa sociedade sensível à realidade dos que vivem na pobreza, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, que abençoaste os pães e os peixes para saciar a fome dos necessitados, concedei que sejamos sinais de consolação para os doentes de pecado, para os pecadores e o de coragem para os desanimados, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Para que o Divino Espírito Santo caminhe cada um dos nossos queridos ministros que vão de hoje por diante servir a igreja, mais amor, siga a exemplo de Maria, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Pelas famílias dos novos ministros da comunidade. Que o Senhor as abençoe, porque ter um membro da sua família atuando na comunidade é um sinal de bênção também. Rezemos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Na intenção de cada um dos presentes, rezemos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Senhor nosso Deus, acolhei nossos pedidos e ensinai-nos a repartir o pão com os necessitados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem para o altar pão e vinho. O Padre estende a mão, suplicando na oração eucarística que Deus manda o Espírito Santo. E aquele pão e vinho vai se transubstanciar no corpo e sangue de Jesus. Mistério de fé que merece todo o nosso crédito. Cantando, vamos fazer o ofertório. Frutos dons, corações a se ofertar, cantos
oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, concedei benigno à vossa igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos continuar falando com Deus, o prefácio próprio da Santíssima Eucaristia, número 2. Qual que está no livro? É o 2 ou o 1? O 2, né? Prefácio, os frutos da Santíssima Eucaristia. E após o Santo Santo, oração eucarística 3. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Ele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha, e foi aceito como perfeito sacrifício do louvor. Neste sublime mistério, alimentais e santificais os vossos fiéis, para que, no mundo inteiro, o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unido na mesma caridade. Assim, nos aproximamos da mesa deste admirável sacramento, para que, repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso, o céu e a terra entoam um hino novo de adoração, e também nós, com a multidão dos anjos, cantamos a uma só voz. Proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dai vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ordenou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a nossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança como os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Eugênio de Mazenó e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferta. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV e o nosso bispo Valdir José, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembramos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Neste momento, se oferece a Deus não mais pão e vinho, mas o corpo e sangue de Jesus. Ao final, cantemos o grande amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, erguendo os braços aos céus, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa Antífona da comunhão desta missa na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Tirada do capítulo 6, versículo 56 do Evangelho de Jesus segundo São João. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Ninguém culpa só por amor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Venci o mundo, vos livrei do mal. E vossos pecados deixei na cruz. Vos livrei da morte, tomei vossa dor. Minha coragem, eu sou o Senhor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Eu sou o pão, correndo pão do céu. Eu sou Deus, o Salvador. Sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Tenho voz, só por amor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação nesta eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Primeiro a gente agradece a Deus a oportunidade de estarmos juntos, hoje pela segunda vez, algumas pessoas já estiveram conosco de manhã, e a gente agradece ainda mais por estarmos numa paróquia, que apesar das dificuldades, ainda tem pessoas que se dispõem a servir. O serviço, se vem de Deus, é fácil, mas as relações pessoais nem sempre são fáceis. Nós precisamos da inspiração divina para superar as diferenças e fazer aparecer por nós, como disse o nosso irmão, a luz de Jesus. Nós estamos para emprestar a nossa existência, para que Jesus apareça aos outros por meio de nós, em qualquer dos ministérios que nós assumamos. Então, é muito bom compartilhar com vocês neste momento em que alguns retomam o serviço que já prestavam e outros
se entregam a este novo serviço. Aproveitando que os documentos estão chegando, eles estão chegando acompanhados de duas jovens senhoras, a Terezinha e a Silvana, que vêm acompanhando o grupo dos ministros já há um bom tempo. São as animadoras, eu não gosto muito da palavra coordenadora, são as animadoras dessa missão de vocês. Elas que trabalharam para agrupar vocês, a gente só ajudou. E elas estão levando bronca do padre, puxando a orelha do padre, que às vezes não responde as coisas, e a gente agradece esse serviço também. Uma é o ministério, outra é a pastoral com os ministros. E a gente agradece por essa presença. Nada mais justo do que vocês fazerem a entrega desses documentos e desse manual para os ministros. Então, vou chamar primeiro da comunidade Santo Eugênio, Gorete Ribeiro da Silva. Eu vou chamar todos que agora é da Nossa Senhora Aparecida. O Elane Ferreira Gomes Ribeiro. Edviges Azevedo Santana. Flávia Ferreira Pitinini. São Roque. Ângela Maria Lima Pereira Lucena. Antônio Sérgio Xavier. Luzia Teodoro Dutra. E Gil Francisco de Lucena. São João Batista. Isabel de Jesus Silva Gomes. Neuza Maria Moreira Leandro. Geraldo Henrique de Souza. E Sônia Maria Fernandes de Souza. Olhem aqui para mim. Verbo Divino. Margarida Maria Cordeiro Essa. Maria Albanesa Dantas. José Ribamar da Silva.
Maria dos Milagres Oliveira da Silva. Doralice Santana de Sena. Lídia Maria Oliveira Rocha. Roseli Lima Pinho dos Santos. Liduína Vieira de Oliveira. Espero falar o nome certo, viu? Isabela Benítez Werneck. Anita Martins Vieira Matos. E o nosso bendito é o fruto, Matheus Werneck Rodrigues. Sorriam. Opa. Ó, perdoa. Olha aqui, todo mundo. Usem com sabedoria e com humildade. Todo o serviço à igreja, sempre com humildade. Nós não somos melhores do que nenhuma outra pessoa porque temos um serviço. Muito pelo contrário. O serviço nos coloca como servidores. Portanto, para elevar as outras pessoas. Levem isso no coração. E a gente quer agradecer também ao irmão que está mais uma vez aqui com a gente. Eu estava dizendo a ele ali, que eu sei que eu não estou no Japão, mas no Japão a gente é educado que tudo que é mais importante vem no final. Aí eu falei para ele que eu deixaria o agradecimento dele por último. Né? A gente sempre se alegra. A gente sempre se alegra com a presença, com o corpo e com a participação do Monsenhor aqui conosco. E uma vez mais, a gente agradece a sua presença com uma... Seja sempre bem-vindo. Eu me sinto muito em casa aqui nessa paróquia de São Teogênio. Muito obrigado pelo carinho da sua acolhida e do povo aqui desta paróquia. Deus abençoe a todos nós. Amém? Bem. Inclinai-vos para a bênção. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Paz esteja sobre nós. Amém? Deus Todo-Poderoso, vos livre sempre de toda adversidade e derrame benigno sobre nós os dons da sua bênção. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos herdeiros dos santos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Glorificai a Deus com vossas vidas, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas antes de ir embora, uma rosa para Nossa Senhora. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E salve Maria! Primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta, e de Isabel nasceu. Foi por ela que a conquistei, a primeira adoração. E quando os magos a encontraram,